de como a gente sai dos dados, nesse caso a gente está usando dados de imagem, mas podia ser qualquer outro tipo de dado, até um modelo que pode ser usado com dados quaisquer. Então, eu vou começar a apresentação, depois a gente vai para o notebook, que o notebook de hoje é um pouquinho maior. É, tela cheia, tela cheia. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que se chama aumentação de dados, ou em inglês, né, que é o nome original, Data Augmentation. Basicamente, o que a gente fez no ano passado foi trocar o que a gente tinha feito na aula retrasada, que é uma rede neural densa, por uma rede convolucional. A rede convolucional é uma rede que é pensada para ser usada em imagens, apesar de ter outros usos, e, e essa rede ela aumentou nossa coragem de validação. Ainda tem uma diferença entre a validação e o treino, significa que ela está melhor no treino. E uma das justificativas quanto a isso é que a gente está usando poucos dados. Aí você pode me falar, Lucas, tem 30 mil imagens. Como eu falei, é um alfabeto de 24 letras, 30 mil dá basicamente mil e poucas por letra. Então, mesmo sendo muita imagem, não cobre o universo de todos os tipos de posições de mão que uma pessoa pode fazer ao fazer a língua de sinais. Mas existe uma solução para isso, assim, uma solução que melhore um pouco a qualidade dos dados que a gente tem. E a gente pode, primeiro, a gente pode limpar nossos dados e escolher exemplos melhores, caso nossos dados não sejam tão bons, ou aumentar nossos dados. Aí, uma opção de aumentar os dados é colher mais dados, né? É você gravar, tirar mais fotos de outras pessoas sinalizando, procurar outros bancos de dados para aumentar a quantidade de dados que você está treinando, e aí seu modelo vai aprender com mais coisas. Mas tem uma forma muito mais fácil de fazer isso. Uma forma que você pode usar os mesmos dados que você está usando, e mesmo assim tem um resultado melhor do que teve. E isso é a aumentação de dados. O que, o que é que se baseia a aumentação de dados é que você pode racionalizar mudanças estéticas na imagem que não alterem o conteúdo, mas eles forneçam um exemplo diferente para seu modelo aprender. Por exemplo, a gente tem aqui uma bola de gude em cima de um pincel. Do lado direito, a gente tem a mesma bola de gude em cima do mesmo pincel, só que em azul. Se a gente pensar um modelo, que não é o nosso caso usou imagens preto e branco, mas é um modelo que use cores. Isso aqui já são dois exemplos diferentes, apesar de ser a mesma imagem, porque tem cores diferentes, são exemplos diferentes. E mudar a cor é uma conta matemática fácil, que você pode randomizar, né? Você pode deixar aleatória a cor da sua imagem. Outras operações que podem ser feitas de forma fácil é o giro, assim, se eu pegar essa imagem e girar na horizontal ou refletir, é outra imagem, apesar de estar mostrando a mesma coisa. Então tem certas operações que que você consegue realizar na imagem, que te faz gerar outro exemplo, que você não tinha antes no seu dado de treino, que você sabe que é um exemplo válido. Agora, existem operações que não são válidas. Aqui, tem duas operações, uma operação válida e duas inválidas. Vocês conseguem me dizer quais são as operações inválidas aqui? Vocês teriam alguma ideia? Não falem. Pode falar, pode falar. Quem abriu o microfone? Então, pessoal, quando eu falo inválido é que você, assim, no seu senso comum, você vê essa imagem e você não vê ela acontecendo na vida real. Um exemplo de imagem inválida são essas duas de baixo. Por quê? Porque na vida real você não imagina que a bola de gude vai estar flutuando se tiver de cabeça para baixo. Então, essa imagem aqui é inválida porque você não vai ver assim, a gente não treina modelos que. Isso é um consenso geral, tá? A gente não treina modelos pensando que a sua câmera vai ter de cabeça para baixo. Então, se sua câmera não está de cabeça para baixo, o que estaria de cabeça para baixo seria a bola de gude em cima do pincel. Que isso não faz sentido, porque a gente tem a lei da gravidade. Então assim, quando você faz uma operação de transformação na imagem, você tem que pensar
se a sua nova imagem faz sentido no contexto do bom senso. Nesse caso, a gente tem refletir na vertical faz sentido. Girar um pouco faz sentido, porque a câmera não precisa estar exatamente certinha no meio, mas a câmera muito provavelmente não vai estar de cabeça para baixo. Tem um consenso. Você não pensa em criar modelos para isso. Então, existem operações que são inválidas pelo bom senso. E essa aqui seria algumas delas. Outra operação que você pode fazer, pensa no mesmo princípio, é girar. Em vez de refletir, é girar, né? O giro também, você tem que usar o bom senso. Da mesma forma, você não pode girar um ângulo muito grande, porque a figura estaria de cabeça para baixo. Então, o giro permitido pode ser um giro pequeno, de 20 graus, 30 graus, mas você tem vários graus de liberdade de fazer um giro na sua imagem. E tem o zoom. O zoom é outra operação, que você pode pegar uma imagem grande e criar outra imagem do mesmo tamanho, mas focada em um ponto da imagem maior. E o zoom, novamente, você tem que usar o bom senso, porque em dado momento, a partir dessa quinta imagem aqui, você nem sabe o que era o conteúdo original. Então, você está dizendo que isso aqui é uma bola de gude. Pode ser qualquer coisa. Seu modelo não tem por que entender que isso aqui é uma bola de gude. Então, também, o zoom tem que usar o bom senso. Até que ponto o zoom faz sentido de forma que não altere sua imagem? Então, isso aqui é outra operação de transformação que é fácil de fazer e é interessante. E também cortes, né? Você não precisa ter a imagem completa. Você pode passar para o seu modelo partes da sua imagem, que novamente tem que ter algum sentido. Porque se você passar só o cotoquinho, vai ser a mesma coisa que tem aqui embaixo. Só o cotoquinho da bola de gude, da chimbra, que não faz muito sentido. E tem a homografia, que também é a mudança de tamanhos. Então você pode fazer imagens de diferentes tamanhos, que também é a mesma imagem, só que são exemplos diferentes. No caso de homografia, de modelo, geralmente ele não usa muito homografia. Por quê? Porque é muito comum que o seu modelo seja focado numa resolução fixa. Nosso modelo que a gente terminou até agora, eles são 28 e 28, focado nesse tipo de imagem. E modelos que usam imagens de vários tamanhos existem, e eles operam de diferentes maneiras. Pode ser convertendo a imagem para um tamanho específico, que é o que a gente vai fazer. No nosso caso, a gente vai fazer isso. Todas as imagens que a gente vai passar para o nosso modelo, a gente pode tirar uma foto em HD de nossa mão. Toda imagem que a gente vai passar para o nosso modelo, ela vai ser 28, 28. Isso é um ponto comum do que a gente está promovendo aqui. Modelos de tamanho fixo, mas existem modelos de tamanho diferente e para isso a gente tem que ter imagens com variados tamanhos. E para isso tem operações para você gerar novas imagens de tamanhos diferentes. E o brilho, como eu não sei se eu com certeza comentei aula passada sobre os filtros, né? Que tem filtros diferentes e um deles é o filtro de escuro e de brilho. Então você pode aplicar esse filtro na imagem e, novamente, é a mesma body good. Só que um em uma situação mais clara, outra em uma situação mais escura. Ah, e o brilho é tão importante assim, o brilho é bem importante, falar a verdade, porque o seu modelo pode operar em qualquer hora do dia. Então, se só tiver imagens com um brilho de meio-dia, é uma coisa que não vai acontecer provavelmente, tá? Mas se você só tiver imagem com um brilho de meio-dia, seu modelo não vai operar muito bem à noite. Então, fazer imagens novas com brilhos diferentes aumenta a capacidade do seu modelo de abstrair essas condições de iluminação. E por fim, como eu comentei no começo, mudança de cor. É a mesma imagem de cores diferentes, portanto, já são exemplos diferentes. No nosso caso, não, porque a gente está trabalhando com preto e branco. Então, cor não é um problema para a gente. E, assim, isso aqui são exemplos de o que a gente pode fazer em uma imagem que a gente tem no nosso banco de dados para transformar em outra que a gente não tem e gerar um novo exemplo para deixar nosso banco de dados mais populado, né? Com mais exemplos e nosso modelo entende mais coisas sem a gente precisar buscar dados que a gente não coletou ainda. Sempre ele vai coletar novos dados. Só com cada uma das operações você consegue triplicar, até quadruplicar a quantidade de dados que você tem, o que é bem interessante. Então, isso é uma primeira operação que a gente pode fazer com um banco de dados qualquer. Isso não serve só para imagens, isso aqui são operações de imagens que fazem sentido para imagens. Mas você trabalhando com outro tipo de dados, por exemplo, dados numéricos. Existem operações que você pode combinar dados diferentes e gerar um novo dado
E isso também é uma forma de alimentação. Existem várias formas de alimentação, desde modificar um pouco da dados que você tem, com ruído, para ele ficar um pouco mais genérico, ou fazer média de dados diferentes, para você ter dados que fazem sentido. Então, tem outros tipos de aumentação, que não só são com imagens. Eu estou falando aqui de imagens porque é o que a gente está trabalhando, e, e o conceito é bem parecido, é gerar novos dados a partir de dados que você já tem. E, e assim, o último tópico, antes de passar para os notebooks, que eu vou falar, é sobre a implantação do modelo. Implantação é o fato de você pegar o modelo que a gente treinou, salvar ele. Salvar significa eu treinei um modelo, vou salvar ele e usar depois. Usar depois em qualquer situação. Por exemplo, eu quero trabalhar com detecção de carros. Aí eu peguei vários dados de carros, criei um modelo que consegue detectar carro numa imagem e salvei ele no arquivo. Eu quero depois colocar esse modelo no celular, apontar meu celular para a rua e com o modelo que eu salvei no celular, eu vou detectar os carros de forma automática. Então, é um exemplo do que você pode fazer. Você pode fazer isso sem precisar treinar no celular depois. Se o modelo está salvo, você só fez empacotar e botar no celular. Então, implantação é uma tradução para deploy, né? Porque em inglês, em português também usa bastante deploy. O termo é deploy the model, ou fazer deploy do modelo, ou em tradução livre, implantação do modelo. Basicamente, a gente vai pegar esse modelo que a gente criou, né? Salvar ele em algum lugar. Mais uma coisa que é importante é que a gente não está passando para o modelo imagens quaisquer. O que eu quero dizer com imagens quaisquer? Nosso modelo recebe imagens muito específicas. Elas são imagens 28 por 28, preto e brancas, né, com um canal de cor só. E existem operações para transformar qualquer imagem em imagens assim. Que tipo de operação é essa? Fazer uma diminuição de resolução, pegar uma imagem HD e transformar em 28 por 28, isso é factível. E depois disso transformar sua imagem colorida em preto e branco. Isso também é factível. Então, essas duas operações, antes de poder usar em qualquer tipo de imagem, tem que ser feita. E outra operação que a gente realizou em todos os nossos treinamentos foi normalização. A gente pegou a nossa imagem e dividiu todas as intensidades de pixel por 255, para os dados ficarem entre 0 e 1. Então, isso é outra operação que a gente tem que fazer, porque o nosso modelo está preparado para receber esse tipo de dado. Então, antes assim, implantação envolve tanto o fato de salvar o modelo e usar ele em outro momento, como o fato de que as imagens que você está recebendo vão ser transformadas para uma imagem que esse modelo que você treinou entende. Lembrando do que você fez para treinar esse modelo, porque você fez algumas operações. Você tem que fazer as mesmas operações para as imagens na hora de passar para o modelo já treinado. É, E outra operação que é muito comum é que o nosso modelo, ele é muito eficiente em... Assim, nosso modelo não. Modelos treinados com bibliotecas comuns de IA, eles têm a capacidade de prever vários exemplos de uma vez. A gente chama de input de lote. Isso é uma coisa que eu estou comentando por quê? Porque geralmente quando você prevê em vários exemplos de uma vez, o modelo é mais rápido do que prever eles separadamente, porque é uma operação de matriz que já está otimizada para rodar mais rápido em paralelo, ou seja, usar os vários processadores do seu computador, em vez de você pegar um dado, passar para o modelo, depois pegar o dado e passar para o modelo. Então, é só um comentário, a gente não vai fazer isso, a gente vai rodar um dado por vez, vai passar, pegar uma imagem, passar para o modelo, mas é um exemplo que pode ser feito. E, por fim, aqui é um exemplo de operações, né, que a gente está fazendo. Por exemplo, vamos supor que o nosso modelo não fosse 24 por 24, fosse 220 por 155. Então, a gente teria que pegar a imagem original, essa aqui é a imagem original, que é 287 por 433. Transformar ela, fazer um resize, né? Uma mudança de tamanho para o formato que a gente tem interesse, no nosso caso é 28 por 28. Transformar em escala cinza, ou em português preto e branco, para ficar com, em vez de três canais de cores, um canal de cor. E como eu comentei, os modelos de machine learning estão preparados para prever várias imagens de uma vez. Só que a gente vai prever uma por vez. Então a gente tem que colocar essa imagenzinha dentro de um array de imagens com uma imagem só. Pode parecer confuso, mas assim,
Esse colchetes aqui, só lembra que listas em Python, qualquer lista em Python, ela é um colchete, né? Então você vai criar uma lista vazia e adicionar a sua única imagem nela. Porque os modelos das bibliotecas que a gente usa, e quando eu falo bibliotecas, envolve PyTorch, envolve TensorFlow, envolve Keras, todas as bibliotecas, esses modelos estão preparados para receber uma lista de exemplos para previsão. Porque é assim que eles são treinados. A gente não treina em batch, né? Como ele treina em batch, o treinamento, na verdade, são predições contínuas, né? Para treinar, o modelo está fazendo previsões e corrigindo os erros durante o treinamento. Quando você prevê, a única diferença é que você não vai corrigir os erros, você só vai pegar o resultado da previsão. Mas, da mesma forma, o formato que o modelo está preparado para receber é uma lista de, nesse caso, uma lista de imagens. Deixa uma lista de qualquer dado. Mas aqui é uma lista de imagens. Você vai criar uma lista e colocar a sua única imagem, que no nosso caso a gente vai prever uma imagem por vez, nesse modelo. Então, no nosso caso, a imagem de entrada para o nosso modelo seria 1 por 28 por 1. É um exemplo. Então, essas transformações aqui têm que ser feitas antes de passar um dado para o modelo. Isso seria é mais conceito de que teoria, porque a gente vai ver agora na prática como funciona todo esse passo a passo. Eu coloquei no GitHub essa aula 8. Vocês podem dar uma olhada lá no GitHub. Deixa eu ir lá para mostrar. Antes de tudo, eu vou carregar os arquivos, né? Porque tem que subir esses dois arquivos aqui. Toda vez a gente sobe eles. Aí, enquanto isso, eu vou mostrar aqui no GitHub, hein? Aí tem aqui a aula 8, que por algum motivo eu coloquei padrão diferente de todas as outras aulas. Aí tá aqui o notebook. Se vocês quiserem acessar, pessoal, vou colocar aqui o link. Ah, o Gabriel comentou, o giro parece inválido. Isso, o giro, no giro no caso da vertical, faz todo sentido. Aqui tá aqui o notebook, pessoal. E os dados são os mesmos dados que a gente usou aula passada, né? Estão lá no Classroom. Deixa eu botar aqui. Acho que tá aqui. Seis dados aqui, ó. Tá aqui na material da aula 6. Podem pegar lá. Aí, novamente, tu vai subir aqui pro notebook. Eita, vocês não estão vendo o notebook, foi mal. Estou aqui falando. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Aí, recapitulando. Aí tem aqui nesse GitHub aqui, tá aqui o notebook. Vocês podem acessar, né? Estou vendo aqui no Colab. Aí no Colab, cadê o Colab? Colab. Aí no Colab eu tô subindo aqui os dados de treino e de validação. Aí lembrando, o notebook está no Colab e os dados de treino e validação estão aqui no Classroom, nessa parte de material para aula 6. Aí antes de continuar, eu vou fazer uma coisa que é, eu comentei que a gente vai usar dados mais ou menos, é, dados nossos, né? Então eu vou começar aqui gerando o dado que eu vou usar. Eu vou, deixa eu pegar aqui. Tá? Vou fechar minha câmera aqui, vou abrir a câmera aqui, porque eu quero tirar um print da minha própria mão, para facilitar o trabalho. Aqui minha mão, eu tenho aqui a letra B. Se não me engano, eu acho que ela é assim. Eu vou dar o print screen aqui. Aí meu print screen está salvo em algum lugar, depois eu vou anotar. Mas enfim, vocês podem olhar a língua de sinais americana. Libras é bem parecido também. Se vocês olharem Libras, você consegue ver a maioria das letras que é bem parecida.
Eu peguei o B e o A. Peguei esses dois exemplos aqui e eu vou usar eles dois lá no notebook. Vocês podem também, se vocês estiverem executando aí, vocês podem usar, tirar a foto das suas mãos também, que a gente vai usar daqui a pouco. É, aí só bora dar uma olhada nessas imagens como elas ficaram, enquanto carrega. Volta. Captura e tela. Aqui. Tá vendo? Eu teria uma foto assim e uma assim. Mas aqui é do trabalho. Uma assim e assim. Aí tentem manter nesse formato para não pegar poluição, porque nossos dados estão com essa aparência aqui. Vou usar esses dois. Colocar até na área de trabalho para facilitar no trabalho e procurar depois. Não, área de trabalho. Aí vamos lá para o nosso notebook. Você já carregou, já carregou. Tá 91% de treino. Daqui a pouco eu entro de validação. Se tem alguma pergunta, pessoal? Vocês são. Se tiverem, podem perguntar. Se é em relação à execução, em relação ou qualquer outra coisa também das listas ou do projeto. O que a gente tá esperando aqui carregar os dados? Aí eu vou recapitular enquanto carrega também. E tá fazendo as mesmas operações que a gente fez lá passada. Carregando o panos e o keras, carregando os dados de treino e teste do MNIST de língua de sinais, pegando os valores de Y, que é da coluna label, e tirando a coluna label, que é só o valor de Y desse dataset, pegando os valores, né, dos datasets, que é transformando esses pandas dataset em NumPy, transformando as valores de Y em categorias, que eles são agora números, mas vão virar vetores de zeros e uns, e são 24 classes que ele tem, que são todas as letras, são 26 letras do alfabeto, né? Mas o Z e o J, eles têm movimento, ele não vai usar eles. Então, das 26 letras, sobram 24. Depois ele normaliza, transforma tudo em zero e um, né? Então, assim, dividir por 255. E por último, a gente vai fazendo a transformação. As imagens estão em formato de vetor, porque, não sei se vocês lembram, mas como é a cara desse dataset aqui? Eu vou carregar para vocês verem. Separar aqui e carregar eles para vocês verem de novo. Mas esse dataset de língua de sinais, ele tem essa cara aqui, né? Tem o label, que é a que letra é. No caso, a letra zero é a letra A, a letra 1 é a letra B, a letra 2 é a letra C e a label 3 seria a letra D. E aqui tem valores dos pixels, de 1 até 784, que é o pixel, no caso, o primeiro pixel e o último pixel de uma imagem 28 por 28. Ele vai pegar esse vetorzão aqui de pixels e transformar em 28 por 28. A gente sabe que só tem um canal de cor, não tem três valores para cada pixel, tem um valor que é preto e branco. Faz essa transformação aqui, e isso aqui é a mesma coisa que a gente fez lá passada. Estou repetindo. Eu vou aproveitar, antes de continuar, e vou pegar nossas duas imagens aqui. Eu vou estar na área de trabalho. São dois screenshots, vou mudar aqui para renomear eles. Aqui é a letra B, aqui é a letra A. Vou fazer o piloto dos dois. Então, esse daí aqui tem essas duas imagens aqui, ó. A e B estão aqui. Vou fazer já fiz essa operação de transformação. Eu vou criar o mesmo modelo que a gente criou lá passada. O que muda nessa aula aqui é que a gente vai passar por um processo de aumentação de dados. O que a gente vai fazer? Os dados que a gente tem de entrada continuam os mesmos. É o mesmo dado de entrada, o mesmo dado da série, que são os dois arquivos aqui, tanto de entrada quanto de validação.
A gente vai fazer algumas operações usando essa biblioteca aqui em Maze Data Generator. O que é que esse cara faz? Esse cara lê os dados que a gente vai passar para ele e, de forma aleatória, a cada época, a cada momento que o modelo treina, ele vai passar para o modelo dados que são muito parecidos com o dado que a gente tinha antes, só que fazendo alguma alteração. Tem uma documentação aqui que vocês podem olhar com mais calma. Vou ver se até esse link funciona. Funciona. Você pode olhar aqui com mais calma esse dataset. Essa função, na verdade, esse mais data generator. Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui? Fazendo as operações que eu comentei. Cada imagem vai ser rotacionada em até 10 graus. Ou seja, aleatoriamente, a cada época, o dado que a gente está passando para ele não é o dado original. É um dado que foi aleatório, mesmo dado que original, só que aleatoriamente rotacionado até 10 graus. Até. Então pode ser. Esse valor varia de 0 a 180, mas a gente vai fazer que ele varie até 10 graus. É 0 a 10. Ele vai dar um zoom também. O nosso zoom também, como eu tinha comentado, ele tem que ter algum limite, né? Não pode ter um zoom ilimitado, porque se ele dá um zoom de 1000%, nem dá para ver o que era a imagem original. Então, ele está limitando nosso zoom até 0,1, que é o quê? Até 10% do tamanho da imagem, no máximo. A gente vai também fazer um shift. Shift é aquela operação que a gente vai cortar, vai andar com a imagem um pouquinho para o lado. A gente vai pegar o centro da imagem e andar um pouquinho para o lado. Então, também, como eu comentei, se a gente for olhar aqui no slide, na parte do shift, essa parte aqui, ó, cadê? Eita, tá com. Tem aqui. Shift. Cadê? Aqui. Não, aqui. Shift significa fazer esse corte aqui, né? A gente pega, corta uma parte da imagem e faz um zoom. E dá um zoom na imagem. Como se você estivesse andando com a imagem, na verdade, só ignorou parte dela. O Shift também, se a gente cortar muito, a gente perde o que era a imagem original. Então, da mesma forma que o zoom e a rotação, a gente tem um limite de até 10%. Tanto o Shift para na horizontal, né, quanto na vertical, que é width, que é largura, e height, que é altura. E a gente vai também ter os giros, né? Como eu comentei, giro na horizontal, né? O espelhamento horizontal faz sentido, porque a gente tem letras. Eu não sei se estou com a minha câmera ligada, eu vou olhar agora. Não estou, vou ligar a câmera agora. Letras, essa aqui é a letra B. Essa aqui eu não sei o que é. Não faço ideia que letra é essa, porque ela nem existe. Mas essa aqui é a letra B, que também é letra A. Nem existe. Então, isso aqui é o A, isso aqui é o A. Girar na horizontal, aqui como estão vendo nas minhas duas mãos, girar na horizontal faz sentido. Tem gente que é destra e tem gente que é canhota. Então, a pessoa surda que faz essa letra aqui, está fazendo letra A. A pessoa surda que faz a letra aqui, está fazendo letra A. Ela pode ser destra ou canhota. Mas isso aqui não é letra A. É um jeito de cabeça para baixo da letra A que não tem nenhum significado. Então, quando a gente está vendo a operação aqui no nosso banco de dados, a gente sabe que faz sentido já na horizontal, porque algumas pessoas são canhotas, outras destras, mas não faz sentido já na vertical, porque a letra de para baixo não faz sentido. Então, a gente está dizendo que nosso datagen, que nosso aumentador, vai fazer essas operações de forma aleatória. Na mesma imagem, ele olha a imagem e aleatoriamente seleciona alguns parâmetros dentro desses limites das operações. Aí tá. Outra coisa é que a gente pode mudar o tamanho do batch. O que é o batch? Repetindo para vocês. O batch é que durante o nosso processo de gradiente, a gente não faz o gradiente com todos os dados. O processo de aprendizado ele é feito com pequenos lotes de dados. Isso aí influencia o quê? Influencia o tempo de processamento, memória e principalmente memória, né? Porque, assim, como imagem é um dado muito grande, nossos modelos são muito grandes, é complicado passar por todos os dados de uma vez. Então, a gente vai fazer esse processo de data agenda, de gerar novos dados em lotes. A gente vai gerar dados, uma certa quantidade de dados por vez. Vai pegar dados do modelo original e processar eles por vez. Então, a gente vai fazer de forma aleatória e a gente vai escolher o tamanho de lote, né? E como eu comentei com vocês, com o dropout tem um valor de 20%, que é um valor aleatório que, como é muito usado, é muito validado, todo mundo usa. Para a Bet,
O padrão é 32. Tanto é padrão que se você não especificar o tamanho, vai ser 32. Mas 32, 64 e múltiplo de 2 até 256, dependendo do seu dado, faz sentido. Faz bem é porque eu fiz uma tradução bem livre aqui, tá? Provavelmente isso aqui era It's good ou Goes well. Era uma coisa assim em inglês. Eu fiz uma tradução bem livre. Então, 32 e 64 faz sentido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai ver os dados. Antes de passar para treinamento, a gente vai ver os dados. A gente vai estipular um tamanho de lote, né? Quantos dados a gente vai processar por vez. A gente vai aplicar nesse nosso DataG a operação flow. O que é o flow? Ele recebe nosso conjunto de treino e a classe, as classes, né? Os outputs. E ele vai processar desse conjunto de treino a cada iteração a quantidade de imagens desse batch size, ou seja, a cada iteração que dentro do Python, uma iteração significa é, pedir para uma variável um elemento usando next. Next é o iterador. Iterador é uma operação de programação, uma operação do Python, que pede ao generator. Generator é uma classe de variáveis do Python que dê para você, retorne para você, uma instância do seu gerador. Nosso gerador, que é o DataGen, ele está gerando por instância o número de imagens igual ao batch size. Então, se eu pedir para ele um next e der um XY, ele vai gerar 32 imagens. 32 imagens, pegando 32 do dado original, fazendo as operações nas 32 e retornando. O que não é modificado é o Y, né? Tipo, o A, ele pega uma letra A qualquer. Gira um pouquinho, dá um pouquinho de zoom, faz o shift um pouquinho e retorna para você essa imagem alterada. E diz para ela, olha, ainda é letra A, o Y continuou o mesmo. O que mudou foi o X. Então, aqui, pessoal, não são as imagens originais. Eu estou dentro do meu batch, né, de 32 imagens, eu estou exibindo aqui esse X aqui, né, que são imagens alteradas. Ou seja, esse aqui a gente tem aqui várias imagens e não dá para ver completamente, mas as imagens aqui elas estão de alguma forma alterada. Vocês podem ver essa penúltima aqui da primeira linha. Ela não tá um B em pé, tá um B um pouquinho girado. E ainda é um B. Então aqui são imagens alteradas em relação às originais. Ó, veja essa última aqui da primeira linha. Ela não tá a mão completa, tem um cortezinho no dedão. Por quê? Porque nem sempre a imagem é perfeita. Então, essas aqui são imagens alteradas em relação à imagem original. Lucas, por que tá verde? Porque eu não disse, não especifiquei o preto e branco. Eu nem, deixa eu ver aqui na aula passada como eu fiz preto e branco, eu esqueci como é. Mas tem um comandinho para exibir em preto e branco. Porque como é a imagem em preto e branco, aí como eu não disse que era em preto e branco, ele tentou gerar as cores. Aí não tem três canais de cores, só tem um. Então provavelmente ele fez RGB, né? Mas eu fiz uma escala de verde em vez de escala de cinza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Grayscale. 6. Não lembro onde é que eu mudei para Grayscale. Ou foi aula 6 ou foi aula no, em Minims, foi uma dessas duas. Por isso eu acho que Grayscale. Foi. Aqui. Eu acho que aqui não vai dar certo aqui. Eu não estou usando esse comando. Ah, tô. Show. Está. Hum. Não. É bem parecido. Mas aqui é o IM Show. Deixa eu ver se eu consigo. Usar o IM Show. Acho que não, essa forma não dá pra usar o IM Show. Tá, enfim, pessoal. Tá verdinha só. A única diferença da imagem que tá aqui para a imagem que tá aqui é porque tá verdinha. Eu tinha que ter usado esse outro comando aqui para poder fazer dessa forma.
Mas considera que esse verdinho é porque seria preto e branco. Daqui a pouco a gente vai ver como ficaria colorida também. É, a linha 11. Ah, não ia mexer agora. Podemos tentar. Se aqui, sem map gray. Perfeito. Deu certo. Muito obrigado. Quem foi que falou? Ah, valeu, Nicolas. É isso mesmo. Tá certíssimo. Aí vocês podem ver que as imagens. Vou gerar de novo, pra você ver. Essas são as imagens aqui. Presta atenção nelas. Se eu gerar de novo a linha, um conjunto diferente de imagens é gerado, não é a mesma. Por quê? Porque o datagen ele é aleatório. Toda vez que eu pego um next desse datagen, ele pega 32 imagens aleatórias e mostra pra gente aqui. Então, toda vez que eu gerar isso aqui, ó, as imagens geradas vão ser diferentes. Vão ser outras 32 imagens alteradas. Todas elas são alteradas, todas elas têm uma diferençazinha, um corte, um giro, alguma coisa assim. Essa a primeira da primeira linha e a primeira da segunda linha provavelmente são a mesma imagem, tá? São muito parecidas. O que está diferente é que uma está um pouquinho shiftada para a esquerda, porque é outra operação. Então, o modelo já entende que são imagens muito parecidas, mas diferentes. Já dá uma margem para o modelo aprender mais. E agora a gente vai ajustar, a gente vai usar um fit. O que é que o fit faz? Ele ajusta o nosso datagen para o nosso dado de treino. Aqui ele só está aplicando as operações e pegando 32 imagens, faz um flow. Mas aqui a gente vai fazer o datagen aprender com o dado de treino, aprender algumas coisas dele. O que é que tem que aprender? Tem algumas coisas interessantes dos nossos dados, que é saturação de imagem, padrão de cor, algumas coisas que o datagen pega olhando todos os dados do modelo. Isso é um passo importante. Pode não ser executado, mas é importante. Novamente, a gente vai compilar. A compilação é igual à da aula passada. E o que é que, assim, o que é que a gente vai fazer diferente da aula passada? Em vez de passar o X3 para o modelo, a gente vai passar o DataGen, de uma forma um pouquinho diferente. Ó, a gente vai passar o ImageIter, na verdade. O ImageIter é o flow do DataGen. O DataGen é uma variável que ela gera o dado. O iter é o iterador do DataGen. O iterador é a parte, tipo, é um elemento do gerador que gera imagens a requisições, né? Se a gente aplicar um next no ImageIter, ele gera a imagem a partir dos dados do generator. Então, então para a fundamentação são duas entidades. O DataGen, que ele salva as operações que você quer fazer e aprende com os seus dados, usando o fit, e o IMGITER, que é justamente o iterador, que ele tem tanto o dado em si, como tenho as classes, que é importante, assim, não adianta ter o dado se o modelo não sabe que letra é aquela para poder aprender. Então, em ImageI ele não só tem o dado, ele também tem a classe. E ele tem o batch size, que por padrão eu acho que é 32. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, por padrão ele já é 32. Se você não digitasse nada, ele já seria 32. Mas, mas a gente está especificando aqui para poder passar qualquer valor. Então, o que a gente vai passar para o modelo é a imagem iter. Ah, por que a imagem iter? Porque a gente tem que passar para o modelo o valor de x e y. Então, a gente passa aqui direto, aqui na hora de treinar, o IMG iter. Passa de novo o número de épocas e tem uma diferença. Quando a gente passa um gerador para o modelo, a gente não pode passar o, o número de batches, o número de o batch size, porque o batch size já está aqui no iterador. O que a gente passa para o treinamento é, ok, eu sei que toda vez que eu pedir um dado para esse gerador, ele vai me passar 32 dados. Beleza. Mas quantas vezes eu vou pedir? Isso é uma coisa que, por padrão, você não precisa dizer, porque o X-Train, né, o dado de treino, ele tem um tamanho fixo. Ele tem, deixa eu ver aqui o tamanho, 27.455 dados. Mas o gerador, ele não tem o tamanho fixo. Ele tem o tamanho de quantas vezes você pedir para ele. Você pode pedir uma vez, que dá 32 dados, ou pode pedir 10.000 vezes, que vai dar 320 mil dados. É isso? Acho que é isso. Então, quantas vezes eu vou pedir? Ah, Lucas, eu posso pedir 1 milhão de vezes?
Pode, mas por que você não faria isso? Porque depois que você pede a quantidade de vezes, por exemplo, ele volta para você 32 dados, certo? Você tem 27 mil dados no conjunto de treino e ele volta 32 dados. Faz essa divisão aqui. Depois que você pede uma interação de 857 vezes, é muito provável que ele vai dar para você dados repetidos. Ele vai, apesar dele modificar um pouco o dado, dar dados, apesar de serem dados diferentes, por exemplo, esses dados aqui, como eu comentei, eles são muito parecidos. Então, você passar dois dados muito parecidos no modelo, um pouco diferentes, dá para o modelo um dado novo, dá. Mas se você passar isso aqui 10 mil vezes, o modelo fica viciado nesse dado. É diferente, mas também é muito parecido. Tem muitos dados parecidos aqui, muitos elementos parecidos. Então, qual é a quantidade de vezes interessante para você gerar? Assim, quantas vezes você quer pedir para o gerador gerar dados para você? De maneira interessante, seria que a cada época ele modificasse o mesmo dado só uma vez, né? Você pegasse o dado, fazesse uma modificação e treinasse com esse dado. Então, se você pegar a quantidade de dados do X-Train e dividir pelo tamanho do batch que você disse que o gerador gera, esse 857 é um valor interessante. Por quê? Porque provavelmente o modelo vai passar para você vai modificar aquele dado treino uma vez e passar para você. E depois você só vai fazer isso na outra época, porque você pediu para ele gerar nessa época 857 dados. Pode acontecer coisas assim, pode. E eu tô falando que é o mesmo dado, mas eu nem sei se é o mesmo dado, tá, pessoal? Pode nem ser esses dois aqui, pode nem ser o mesmo dado. Pode ser dados muito parecidos mesmo, que o dado tenha repetido mesmo, lá no dado 7. Eu acho que é o mesmo dado porque é muito parecido, tá? Mas enfim, se você pedir para o modelo, aqui no FIT, você passar que o número de vezes que você vai requisitar dado para o gerador é o tamanho do X-treino dividido pelo batch size, isso tende a fazer que durante o treino, durante uma época, o modelo modifique uma imagem do banco de dados uma vez e treine naquela época uma vez com aquela imagem. Pode ser que ele repita? Pode, porque é aleatório. Mas a chance é menor, porque ele tenta não fazer isso. Então, esse aqui é um número interessante aqui, ó. Porque esse aqui garante que durante a cada época você vai ter. No caso aqui foi 858, porque eu dividi, é 857, né? Aí ele usou aquela função ceil. Ceil é o teto, né? A função matemática que diz o primeiro inteiro maior que essa divisão aqui. Então, o primeiro inteiro maior que essa divisão é 858. Então, o que é que eu estou passando para o modelo aqui? Steps por época. Estou dizendo que eu vou, a cada época, requisitar para o meu gerador 858 iterações. A cada iteração, o gerador vai me dar 32 dados. Então, mais ou menos a cada época, eu tenho a mesma quantidade de dados que eu tinha, eu vou até abrir aqui, na aula passada. Porque 858 vezes 32 dá aproximadamente o tamanho de X-Train, que é a quantidade de vezes que a gente treinou na aula passada. Aqui, ó, 858. A gente tem a mesma quantidade de batches durante o treino. E a validação continua a mesma. Tá aqui. A validação. Ah, Lucas, eu não preciso fazer a aumentação na validação? Não. Por que não? Porque a aumentação significa passar para o seu modelo aprender com mais dados. Aprender com mais dados, ele não aprende com validação, né? Ele só testa a validação. Então, não tem porquê eu fazer aumentação na validação também. A validação é um dado estático que a cada iteração eu estou testando com aqueles dados que não foram vistos no treino. Dois pontos. Não preciso mudar isso, porque ele não está aprendendo coisas diferentes com a validação não é usada para aprender. E o segundo ponto é, se eu testar em um dado de validação aumentado toda vez, eu estou testando em um dado diferente toda vez. Então, como é que eu vou saber se está melhorando ou não? Pode ser que durante esse passo, o dado aumentado da validação foi muito diferente do anterior. Então, não tem como comparar bananas com maçãs. Então, geralmente, ele não aumenta, em caso de transformação, o dado da validação. Então, esse é um ponto, porque a validação permanece a mesma que no modelo anterior. Aqui, vou até colocar para comparar. Esse aqui é o comando que a gente fez na aula passada, sem aumentação. Esse aqui é o comando com aumentação. O que é que muda? Sem aumentação, ele passa x e y. Com aumentação, ele passa o iterador, que dentro dele já tem x e y.
Sem aumentação, eu não preciso passar. Verbose eu posso passar, tanto faz, que é só para dizer se o modelo, se o treinamento vai aparecer dados ou não. Vai aparecer quantos de dados são impressos aqui, ó. Se eu não passar nada, o Verbose 1 eu acho que ele é default, ele é o padrão também. Eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Verbose igual alto. Alto é o padrão, tá. Mas eu acho que o 1 e o alto eu acho que é parecido. Deixa eu colocar um aqui para ver o que acontece. E a validação continua a mesma. Um parâmetro a mais é esse aqui, que é o número de passos por época. Porque o iterador ele não sabe a quantidade de dados que eu quero passar para o treino. A quantidade de dados eu tenho que passar. Então, qual é a quantidade de dados que eu passo? É o valor do número de dados que tem no dataset de treino, que é o que eu passo normalmente, dividido pela quantidade de dados que o iterador gera por iteração. Essa vai ser a quantidade de iterações. Esse é o dado a mais. Agora a gente vai treinar, vamos ver se essa verbosidade mudou alguma coisa. Acho que não. Eu acho que não estou em GPU. Não tenho certeza. Não. Vai demorar um pouquinho. Eu não estou em GPU. Aí. Enquanto treino, você tem alguma pergunta, pessoal? Vocês entenderam o conceito geral de aumentação? Alguém levantou a mão? Ah, tudo ok? Tudo ok. Ah, sim, sem problema, pô. Tá aqui, esperando o modelo treinar. É um pouco mais lento que na aula passada, porque apesar de ser o mesmo modelo, ó, aqui a gente demorou 17 segundos em cada época. Aqui está sendo um pouco mais lento, por quê? Porque a cada época, eu não só estou treinando, eu estou gerando novos dados. Então, são operações também, operações matemáticas, custosas. E outra coisa, a acurácia tá aumentando bem mais devagar, né? Então, aqui já estava em 70% no final da primeira época. Deixa eu colocar lado a lado aqui para gente comparar. Deixa aqui. A acurácia está 40% agora. Ele aprende bem mais devagar. Ah, Lucas, por que ele aprende mais devagar? Porque ele não está acostumado com os dados variando tanto, né? Ele está acostumado com dados meio que bem parecidos. Então ele é um pouco mais na hora de aprender. São dados que estão cortados, com o dedo cortado, dados que estão relacionados. Então, alguns padrões que ele está viciado não estão sendo mais repetidos. Ele vai demorar um pouco mais para aprender. Aí, eu vou ficar com a validação agora. A colher de validação foi interessante, 77%. Na primeira época foi 92%, não, menor. Mas eu garanto a vocês que esse processo, nessa forma, ele aprende de uma forma bem mais geral. Ou seja, assim, ele é mais resiliente a dados novos, porque eu tenho dados rotacionados, tenho uma quantidade de dados em geral maior. Ó, na segunda época, a gente já foi para 85%. Significa que ele ele aprendeu dados bem interessantes aqui. Errou bastante na primeira vez, mas já aprendeu depois da primeira época. Enquanto treina, eu vou continuar a explicação no notebook. O que acontece? Aqui a gente está treinando o modelo. Quando a gente treinar, a gente vai discutir resultados, eu vou falar daqui a pouco, quando a gente terminar. E a gente vai salvar o modelo. O que é salvar? Salvar é pegar o modelo e salvar mesmo. Cada modelo no Keras tem uma probabilidade de ponto save, que a gente dá um nome qualquer e um ponto Keras, e ele salva esse modelo em disco mesmo. Você pode salvar, guardar no seu drive, levar por aí. E depois, em qualquer momento que você quiser usar ele de novo, você só importa o Keras e dá um load model. Então, tudo que a gente fez lá em cima está salvo dentro desse modelo. Isso é, isso é o que a gente está chamando de deploy, né? Ou implantação.
E quando ele carregar, o modelo está igualzinho ao que a gente tinha treinado. Mas como eu comentei, a gente não pode passar uma imagem qualquer para esse modelo. Olha, esse modelo está preparado para receber imagens 28 por 28. Mais especificamente 28 por 28 por um, porque ainda é preto e branco. Então, para o modelo ser recebido, a gente tem que modificar a imagem. Bora passar aqui a imagem que eu. Aqui tem sua imagem, porque é a imagem que cada um de vocês vai criar, tá? Estou fazendo essa imagem em a.png. Estou criando uma funçãozinha aqui que vai exibir minha imagem em preto e branco, né? No caso aqui, já estou exibindo em preto e branco. No caso, nem precisar, porque a minha imagem é colorida. Eu vou tirar isso aqui porque eu vou mostrar ela colorida. Depois eu mostro ela em preto e branco. Eu vou ler essa função aqui, show image. Ela vai receber o caminho da imagem, vai carregar usando esse imRead, que é uma função do próprio Matplotlib, e vai mostrar a imagem com mshow. Isso é uma forma fácil de mostrar a imagem. Agora, dá uma olhada aqui nessa imagem. Eita, tem que esperar um pouquinho, treinar. Ah, vocês podem ver, né, que a acurácia de validação e treino estão bem parecidas. Se a gente for comparar com o da aula passada, eu não estou usando GPU, e as GPU são um pouquinho mais rápidas, esqueci desse detalhe. Se eu comparar com o da aula passada, já na segunda época, já tinha uma diferença significativa. Já era de 99% em relação a 93%. Aqui não, aqui está crescendo um pouco mais devagar, né? Tá com 87% e 86%. 86 e 87, né? Que dá 86 e 99. Mas tá bem mais parecido um com o outro, né? Validação e treino também mais parecidos. Então, o que acontece com a aumentação? Cresce mais devagar porque tem mais dados para mais padrões para aprender, que são dados mais variados, mas é mais geral também. Ele consegue entender dados que não estão no seu dataset, que teoricamente, se não tem esse dado, né, não seria visto no treino, mas a aumentação garante que dados, que a lógica do mundo, né, a lógica de dados espelhados, a lógica de dados rotacionados, seja também aprendida pelo modelo. Isso é um ponto da aumentação que é interessante. Ah, vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, bora dar um rápido intervalo de 15 minutos, que é o tempo que a gente treina aqui. E daqui a pouco a gente volta. A gente tem um intervalo um pouquinho mais cedo, né? E a gente volta e termina aqui o exercício como eu tô treinado. Pronto. 15 minutinhos, pessoal. 4h30 a gente vai lá comprar a cabeça. Pessoal, quase na hora. Vamos voltando aqui. E agora não, bora voltar. É, deixa de treinar, né? Vocês podem ver aqui, ó, que aconteceu. A acurácia de treino de validação estão bem próximas. E diferente do outro modelo, deixa eu ver se eu estou com ele aqui ainda. Tô aqui, né? Diferente do outro modelo, que olha o que aconteceu com a coragem de treino no outro modelo. A de validação deu bem parecida com o que deu agora, ó. Deu 95,6%, aqui deu 96%, mas deu parecida. Mas de treino nós tinha dado 99,98%, que é uma coisa absurda, né? Tipo, uma acurácia. Praticamente acertou tudo, o que significa que ele está muito viciado em dados de treino. E aqui não aconteceu isso. Então a aumentação garantiu que não tivesse esse vício, porque os dados são sempre um pouco diferentes. Então, essa aqui basicamente, essa é o que a gente vai discutir aqui nos resultados, né? Que é a precisão de validação. No caso aqui é a acurácia. Acurácia, acurácia. Precisão é outra coisa. Tem a diferença de precisão e acurácia. A acurácia de validação é bem mais consistente. E agora o passo que a gente vai comentar. Salvar o modelo. A gente está salvando aqui como um ponto keras. A gente pode ver aqui, ó. E vai ficar salvo aqui, como um arquivo. E quando carregar ele de novo, vamos supor que a gente tivesse terminado tudo, a gente quer só
Eu até posso testar isso. E fazer o seguinte, pessoal. A gente vai reiniciar a sessão. Reiniciar de perto todas as variáveis. Tudo que a gente está fazendo vai ser perdido. É como se a gente reiniciasse o computador. A gente reinicia a sessão e agora ele vai carregar o modelo que a gente salvou aqui no dataset, no banco de dados. Carregar o query e carregar o modelo. E aqui dá o nosso modelo carregado, sem precisar treinar ele de novo. A gente pode salvar ele, baixar ele, se eu quiser fazer download, né? Ele vai estar aqui no meu computador. Eu posso usar ele aqui no computador mesmo. E como eu comentei, a gente vai dar uma olhada aqui na nossa imagem. A gente tem aqui a função de visualização. E eu vou mostrar para vocês essa imagem, ó. A imagem da minha mão. Uma imagem que ela não é 28 por 28, tá? É colorida e não é 28 por 28. Ela é 500 por 500, mais ou menos. É uma coisa mais ou menos assim. Dá até pra dar uma olhada nela. Qual é? Acho que dá aqui. Pronto. Meio, é isso. Eu quero ver. Aqui dá 545 por 474. É... E eu vou ter que fazer todos os processamentos para transformar essa imagem numa imagem que meu modelo entenda. Porque o nosso modelo entende 28 por 1. Aqui é 20, 545, 474 por 4. Ah, Lucas, então não é só 3, não é só RGB. Essa aqui não é só RGB, tem outros padrões de cores. Tem RGBA também. Tem alguns padrões de cores. Essa imagem tem 4 padrões de cores. Então, é bem diferente da nossa. A gente vai ter que fazer a transformação. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma biblioteca. Dentro do Keras, existe uma biblioteca, existe uma classe, né, chamada image, e essa classe image ela serve para a gente fazer esse tipo de transformação. Primeiro de tudo, a gente vai carregar do Keras, da parte pre-processing, que é pré-processamento, né? Pré-processamento é tudo que a gente faz antes do treinamento, basicamente isso, né? Aí o Keras tem essa parte image. Por que ele não está importando com outro nome? Está importando image as image útil. Porque image é um nome tão genérico que tem 1000 bibliotecas com esse nome. Então a gente está chamando essa image do Keras de image utils. A gente vai criar uma função aqui chamada load and scale. O load scale vai receber o caminho da imagem e vai aplicar o load image do image utils. O que é que o load image recebe? O caminho da imagem, é, certo? Pronto. O que é que o image utils, o load image recebe? O caminho da imagem. Como eu quero que a imagem seja carregada? Eu não quero que ela seja carregada com esses 4 canais de cores, tá? Eu quero que ela seja carregada. Eita, deu errado. Queria que ela fosse em preto e branco, não foi. Ela não é preto e branco, ok. Mas eu quero que ela seja carregada em grayscale. Então ela vai ser carregada como uma imagem cinza. E eu quero que o tamanho dela, quando ela for carregada, eu quero que ela seja 28 por 28. E não que ela seja. Não que ela seja 545 por 464. Eu quero que ela seja 28 por 28. Então, o image útil já recebe todos os parâmetros para poder carregar a imagem do jeito que eu quero. Então, isso aqui já é uma mão na roda. Não precisa fazer nenhum trabalho para transformar isso. Aí, bora lá ver essa letra B agora. E tem aqui não. B.P. Ah, caminho. Caminho, não tem esse caminho aqui. Ponto barra. Ou só B.PNG, que é o nome do meu arquivo. Então, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem qual é o original, tá? É o B.PNG. O original é esse aqui, letra B. Olha como ela tá informada. Tá em preto e branco? Tá. Ela virou 28, 28, virou. Mas ela foi toda deformada. Mas esse é o tipo de imagem que a gente tá usando. Então a gente tem que usar uma imagem parecida. Então isso aqui é o pré-processamento. Basicamente isso que está acontecendo. E agora, antes de tudo, a gente tem que fazer mais algumas coisas. Outro ponto que a gente vai transformar é porque essa image, se a gente colocar aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte. O image que está retornando aqui no load and scale image, ele não é
Ele não é um array, NumPy, né? Ele é uma imagem, né? Uma classe diferente. Então, a primeira coisa que eu faço é usar desse ImageUtils a transformação da imagem para array. O que é que isso aqui vai fazer? Vai transformar esse image em um NumPy array. Mais especificamente, NumPy array 28 por 28 por 1. Beleza, beleza. Só que lembram que eu comentei lá no, na apresentação que os modelos eles não estão preparados para processar uma imagem por vez. Eles processam uma lista de imagens. Então, tudo que eu tenho que fazer para fazer esse formato de lista é colocar eles dentro de uma lista. Fazer isso em formato um, aí no caso 28 por um. Como é que eu faço isso? O reshape, né, do NumPy mesmo, eu consigo fazer a transformação. Aí significa agora que o image é uma lista que contém só uma imagem, 28 por 28 por um. Podia só dizer quantas imagens eu quisesse. Aí isso faria que a predição gerasse mais de uma resposta, né? Eu podia passar mais de uma imagem e geraria mais de uma resposta. Se eu quiser passar uma imagem só, eu posso. Mas eu tenho que passar ela como uma lista de imagens, porque é assim que o modelo foi treinado. Ele só entende esse formato de entrada. E por último, eu vou dividir tudo por 155, porque foi assim que ele foi treinado também, com valores de intensidade de pixel variando de 0 a 1, o que não é o caso agora. Se eu mostrar a imagem para vocês, tem valores de variando de 0 a 255. Tá aqui, ó, todos os valores. De 0 a 255. Então, é a imagem grande, né? Que aqui de 28. Então, eu quero transformar isso em 0 e 1. Divido tudo por 255. E agora, como é que eu faço a previsão? Simples. Agora que eu tenho uma imagem no formato que eu treinei, no padrão que eu treinei, é só usar o model.predictImage. E eu vou dar um print na predição. Essa beleza aqui. Ah, Lucas, o que é isso? Isso, pessoal, se eu acelerar em valor de y, tipo y-train, colocar y-train 0, e é a letra. Oxi. Ah, porque eu recarreguei o notebook, então não tem y-train ainda. Agora lá com parcimônia. Aqui, y-train. Pegar o y-train 0, pessoal. Ah, isso, y-train 0. Ele é como eu tinha comentado, ele é um array, né, que ele transformou em categorias. Lembrando, né, que o y-train original foi isso por partes. O y-train original, ah, o y-train original, pronto. O y-train original, ele é um valor, né? As classes 0, 1, 2, 3, até a classe 23, que são 24 classes, de 0 a 23. Quando eu uso o, quando eu uso o toCategorical, ele vai transformar esse 3 em um vetor, né? De categorias, que ele é zero em todos os valores, menos a categoria 3, né? É zero no zero, zero no um, zero no 2, menos no 3. Então, quando eu for usar aqui o predict, ele dá um. Vou usar esse aqui. Se eu dar um predict numa imagem qualquer, ele vai ter valores de probabilidade de ser cada uma das classes. Essa aqui é a probabilidade de ser a classe 0, essa aqui é a probabilidade de ser a classe 1, essa aqui é a probabilidade de ser a classe 2 e assim por diante. Então, Lucas, então, como é que eu sei que letra é? É simples até. A classe que tiver a maior probabilidade é a letra que eu estou olhando. Nesse caso, aqui a gente está tentando prever a letra B. A letra B é para ser o quê? Se a classe 0 é A, a classe 1 é B. Então, eu quero que a classe com maior probabilidade seja a classe 1. Então, como é que eu sei isso? Eu uso o argmax. O que é o argmax? O argmax é uma função no NumPy
que olha o meu vetor de saída e diz para mim qual das entradas tem maior valor. Se eu aplicar um argmax aqui, a resposta vai ser a classe um. Ah, Lucas, então se você colocasse. Ah, então você passou o B e foi isso, né? Se você passar o A, o que é que vai acontecer? Bora lá ver o A. Aqui o A. Aí o A foi a classe zero, como a gente esperava. Então, o nosso modelo aprendeu. Eu estou usando as fotos da minha mão, tá, pessoal? As fotos da minha mão, tudo dando certo. Basicamente isso. Lucas, mas é muito complicado. Tá passando um número. Se for a classe 10, eu não sei lá que letra é. Não é o J, porque não tem o J. Seria o 10, seria o J. Seria o K, né? Porque não tem o J, já que o J é movimento. Então, como é que eu sei de forma mais fácil? Aí é bem simples. A gente vai criar uma variável chamada alfabeto. O alfabeto tem todas as letras. E tem do A até o Z e sem o J, porque eles não estão no nosso dataset. E se eu ver a entrada do alfabeto que tem que é o argmax, aí eu sei que letra é. E vamos colocar tudo junto? Colocar tudo junto é fazer uma função predict letter, ou predizer a letra, recebendo o caminho da imagem. Então, ele vai mostrar que imagem é, usando o show image que a gente criou lá em cima, carregar a imagem com o loading scale image que a gente criou lá em cima também, transformar em NumPy array, fazer o reshape para ter o formato que ele quer, normalizar, prever e depois essa predição aqui vai ser um vetor, né? Onde o maior valor é a classe que eu quero que dá a imagem. Então eu aplico o argmax e a resultado do argmax eu passo para aquela variável alfabeto. Aí eu sei que letra é. Será que isso dá certo? Pegar primeiro aqui a letra A, copiar caminho. Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra A. Perfeito. Passar aqui a letra B. Essa aqui é a letra B.